Está entrando no ar a Rádio de hoje. Porque a gente é de outro mundo. Gente, vamos para mais uma jornada. E antes de começar, vamos com uma oração. Como a gente normalmente chama, Vamos brilhar com a Elisângela. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento de oração, eu quero te entregar cada ouvinte dessa rádio nas tuas mãos, te pedindo, Senhor, que teu Espírito Santo possa fluir através das palavras, do louvor, do testemunho. Meu Deus, que o teu Espírito Santo opere como lhe apraz, e que o teu poder seja manifesto, curando, salvando, libertando, que a tua palavra alcance o alvo e o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora à palavra do dia. com o Robertinho. No nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Graças a Deus, louvado seja o nosso Deus que é o nosso leão da tribo de Judá, o nosso Deus também, ele é o nosso general, o nosso Deus que é o nosso comandante, o nosso capitão. A Bíblia diz que o nosso Deus é o nosso braço forte. Quero deixar para a sua meditação no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quero deixar esse versículo para a sua vida, para te dizer que aqui a Bíblia está confirmando que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aqui dentro desse versículo está dizendo que Deus não é filho do homem para que minta, e nem tampouco para que se arrependa. Se Ele fez promessa, a Bíblia diz que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a promessa dEle na sua vida e, porém, também na minha vida. A Bíblia diz que Ele tem a chave, Ele abre a porta e ninguém pode fechar. Ele também fecha a porta e ninguém também pode abrir. Quero dizer para a sua vida que é um milagre, que é um Deus que está trabalhando, está com a chave da vitória na mão dele e a qualquer momento a porta vai se abrir, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está falado. Se Deus falou que tu vai vencer, é porque tu vai vencer. Se Deus falou que tu vai chegar lá, é porque tu vai chegar lá. Se Deus falou que você vai cantar o hino da vitória, se prepare. Você vai cantar o hino da vitória, porque Deus não é filho do homem para que se arrependa. Fiel e verdadeiro é o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Você tá vendo isso? Meu Deus! É o ser humano mais lindo que eu já vi na minha vida. Gente, que beleza! Tira uma foto, tira uma Não, eu vou tirar, Faz uma pose, dá um sorriso. Agora, uma pose de modelo. Gente, que coisa linda! Ai, você é muito bonita. Você olhando no Jesus, espelho você hoje? levou a sério esse negócio de imagem e semelhança com essa pessoa aqui, viu? Parabéns, viu, Jesus? Parabéns. Acabou. Vamos com o louvor. Da Isadora Pompeu. É com você, Isadora. Eu te amo, Pai, na minha dor, eu te amo, Pai, acima de tudo eu te amo. Pai, eu te amo. Se eu posso ter certeza de algo é que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está tocando na minha dor e no momento de sofrer eu não entendo. E quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tu fechar. Jesus na dor
posso ter certeza de algo que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está tocando na minha dor, e no momento de sofrer eu não entendo, e quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. Amanhã, quando eu forte estar, eu sei de quem vão me lembrar do amor por mim, Senhor. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tu fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. E amanhã, quando eu acordar, eu sei de quem vão me lembrar do amor por mim, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Te amo. Olá, queridos ouvintes. Estou aqui para te fazer um convite que você possa estar conosco na nossa igreja Assembleia de Deus, Vencendo com Cristo, na rua 15 de novembro, 1030, toda terça, quinta e domingo, às 19h15. Contamos com vocês. E agora, vamos para a curiosidade sobre a Bíblia. Curiosidade sobre a Bíblia, parte 21. Essa Bíblia é linda. E tem meu nome. Quem tem Bíblia personalizada aqui é ela. A curiosidade de hoje é muito legal porque relaciona várias pessoas que foram importantes para a filosofia, sociologia e várias outras logias aí na nossa sociedade. Maomé, Confúcio e Buda. Caras que realmente tiveram uma vida muito inspirada e buscaram muita espiritualidade. E todos eles tinham uma característica muito parecida. Eles tinham seguidores, tinham discípulos que aprendiam com eles porque eles eram mestres. Jesus também era mestre e tinha seus seguidores. E cada um desses mestres falou uma coisa muito importante antes de morrer. Maomé disse, eu não sei o propósito da vida. Confúcio disse, eu não sou o caminho. E Buda disse, procure pela verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Será que é coincidência ou um sinal de Deus? É fácil. Para o faminto, ele é o pão da vida. Para o perdido, ele é o caminho. Para o sem saída, ele é a porta. Para o doente, ele é o médico dos médicos. Para o sedento, ele é a água da vida. Para o pregador, ele é a palavra de salvação. Para a igreja, é o noivo que virá nos buscar. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfim, ele é o Cristo, oh magnífico! Curiosidade sobre a Bíblia, parte 22. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que toda cruz era feita sob medida para a pessoa que ia morrer nela. Antes de Jesus ser crucificado, ele foi colocado lá de Barrabás para ser julgado pelo povo. O povo podia escolher quem ia ser crucificado, Jesus ou Barrabás, que era um assassino. E sim, escolheram soltar Barrabás. Até hoje não entendo. Aí tá. A palavra diz que quando Jesus foi crucificado, ele estava com um braço preso. E quando foram prender o outro, esticaram tanto que deslocaram o braço dele. Porque aquela cruz era muito grande, logo não tinha sido feita sob medida para Jesus. Então a cruz era de Barrabás. Só que a curiosidade fica muito mais louca quando a gente vai ver o significado do nome de Barrabás. Barrabás significa filho ou filhos do Abba. Abba significa pai. E nós somos filhos do Abba, nós somos filhos do pai. Então aquela cruz foi feita sob medida para mim e para você. Mas Jesus tomou a nossa cruz e morreu no nosso lugar.
para que a gente um dia tivesse a salvação. Até nos detalhes da história do povo ter escolhido libertar Barrabás, que era um assassino, tem a assinatura de amor de Jesus. Então pegue a sua cruz e sigam. Pra quem diz que cristão é sem graça, veja esses memes. Acabou! 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 Aparecer. Se a tentação passar diante dos seus olhos, você como um cristão, qual que é a sua postura? É muito simples. Você pega e faz o quê? Você pega e fecha os olhos. Fiz um batidão ao som do 150, que também é adoração, e só quem gosta representa. O meu som já tá ligado, os jovens estão animados, todo mundo em sintonia na intenção de adorar. Aqui tem paz e alegria, é Jesus que contagia. Vem comigo levantando as duas mãos pra louvar. No Salmo 150, li o que Davi falou, tudo o quanto tem fôlego, vai louvando ao Senhor. No Salmo 150. Ó, minha amada, te comparo com as éguas de Faraó. Você para, você sabe que eu sou tímida, você sabe. Jesus morreu naquela cruz só pra salvar você, mesmo sem merecer, então vai se converter. Então, chegamos ao momento mais importante desta rádio, a palavra. Então fiquem atentos, porque vocês vão aprender mais sobre a Bíblia. A paz do Senhor! Então, gente, como a gente falou, sempre vem mudando a rádio. E agora são 5 capítulos a serem lidos. Então, iremos ler no Evangelho de João, do capítulo 11 ao 15. Será uma longa jornada. Venha conosco, pegue suas Bíblias, pois iremos começar agora. As personagens principais desse livro são Maria e Marta. O livro em si, o principal é Lázaro, só que a gente decidiu destacar Maria e Marta. Vamos falar primeiro sobre Marta, que está aqui no versículo 21 do capítulo 11, que diz assim: Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O Senhor respondeu a ela: O seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Ela disse: Sim, Senhor. Nessa parte, a gente quer destacar a atitude de Marta, porque ela chegou para Jesus e falou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o que nós queremos destacar, a diferença dela e de Maria, porque Jesus fala de uma forma diferente com Maria. Mas Marta, ela era uma pessoa mais, vamos dizer assim, realista. Ela não voava muito, era uma pessoa mais pé no chão. Jesus, ele morreu e ressuscitou. E depois ele fala que vai voltar para buscar a sua igreja. Então Marta achou que Jesus estava falando que ia ressuscitar Lázaro quando ele voltasse para buscar a igreja, porque todos vão ser ressuscitados e vamos ir para o julgamento. Ela achou que era nisso, mas Jesus estava falando que ia ressuscitar Lázaro naquele dia. E aí Jesus perguntou para ela se ela cria, e ela disse que sim. E aqui, também no versículo 39, que diz assim, sobre Marta ainda: E ordenou, no caso Jesus disse isso, ordenou que tirassem a pedra. Mas Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. E Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação da glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Nessa parte, quando ela fala para Jesus, tipo, Jesus, já faz 4 dias que ele morreu, ele tá cheirando mal. Tipo assim, não faz sentido tirar a pedra de uma pessoa que já morreu. Você disse que vai ressuscitar, eu creio e tal, mas ela continuava, por mais que Jesus disse que ressuscitaria Lázaro,
ela ainda estava com o pensamento de que Jesus ia ressuscitar só naquele grande dia, quando ele voltasse para buscar a sua noiva. Tanto que quando ele fala para tirar a pedra, ela fala, Jesus, ele tá cheirando mal. Tipo assim, não faz sentido abrir porque ele tá fedendo, só vai abrir pra ver ele morto? Você podia ter vindo antes pra ver ele morto. Tipo assim. E aí, Jesus ele fala pra ela, se você crer, você verá a glória de Deus, não foi o que eu te disse? E aí ele vai, ele olha pros céus, melhor dizendo, e fala, Senhor, eu te agradeço. Aqui no versículo 41, na parte B, que diz assim, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aí ele fala que Deus sempre ouve ele. Só que ele estava fazendo isso para aquela multidão ver o como é importante agradecer a Deus. Porque Jesus poderia ter simplesmente fechado seus olhos e fazer uma oração mental, igual a gente faz de vez em quando a gente não quer contar nada para ninguém, ou quando é um segredo nosso com Deus. Às vezes a gente ora mentalmente. Jesus poderia ter feito isso, mas ele preferiu orar em voz alta, agradecendo a Deus por tudo e agradecendo a Deus por ouvir ele. Ele fala, Jesus, no caso, Jesus diz, Deus, muito obrigada por me ouvir. E ele fala, eu sei que você sempre me ouve, mas estou falando isso para que o povo aprenda a agradecer, para que eles aprendessem a falar com Deus também. E aí, depois Jesus, com a autoridade que Deus deu a ele, fala, Lázaro, venha para fora. E aí, Lázaro saiu com as ataduras nas mãos, faixa no corpo todo, para mostrar que ele realmente estava morto e ressuscitou. E quando Jesus fez isso, muitos olharam aquele milagre e acreditaram em Jesus. E muitos não acreditaram. E é isso que eu te digo, gente, porque não adiantou nada. Eles tentaram matar de novo Lázaro. Por quê? Porque se Caifás, que era o sacerdote daquela época, por ele não acreditar que Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, ele falou, vamos matá-lo, porque assim ele morto, ninguém vai acreditar que ele ressuscitou. Então todo mundo vai estar com a gente e vai abandonar a Jesus. Vai voltar a ficar com a gente, vai voltar a acreditar nas nossas leis, vai voltar a estar conosco e vão largar Jesus. Porque quando viram o milagre de Jesus em Lázaro, eles passaram a acreditar mais em Jesus, passaram a viver mais com Jesus. E ele não estava gostando nem um pouco disso. E por isso a gente vai ver lá agora, no verso 40, que nos diz assim, E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, Vós nada sabeis, nem considerai que vos convém que um homem morra pelo povo e que outro pereça por toda a nação. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo falar que, como estava próximo da Páscoa, todo mundo sabe que naquela época os romanos, na Páscoa, pegavam, por exemplo, se tinha 10 pessoas presas, uma delas poderia ser solta e o restante tudo era crucificado, tudo era morto. Então Caifás falou com os outros sacerdotes, a gente pode bolar um plano para tentarmos prender Jesus a qualquer custo e levá-lo para os romanos. Porque quando eles levam eles para a lei romana, eles são obrigados a crucificá-lo. É morte certa. Um escolhe para viver e o outro para morrer. E todo mundo sabe quem foi escolhido, né, para viver e quem foi escolhido para morrer. Mas era tudo plano de Deus, tudo era concreto de Deus. Então Caifás fez de tudo para o povo tentar matar também a Lázaro. Porque Lázaro morrendo, todo mundo pararia de acreditar em Jesus e falaria, Lázaro não reviveu nada lá, ele lá morto ainda. Vocês estão tudo mentindo, estão tudo de balela. Mas não é assim, porque isso não aconteceu e Lázaro continuou vivo, a glória de Deus foi feita e foi-se, continuou na vida. Então, aqui agora no versículo 32, vamos falar sobre Maria, a atitude dela. Ela chegou falando praticamente a mesma coisa para Jesus, só que ela chegou de uma maneira diferente. Que diz assim, Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu, caiu aos seus pés e disse, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou comovido e aflito e perguntou, onde vocês o sepultaram? E aí responderam, venha, Senhor. E Jesus chorou. Nessa parte, fala do jeito que Maria chegou para Jesus. Quando a gente compara uma com a outra, a gente entende que Marta chegou de uma maneira, tipo, perguntando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. De uma maneira querendo dizer, tipo assim, por que você não chegou antes? Agora ele tá morto. Tipo isso. E Maria chegou, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, agora ele tá morto. Tipo assim, parece a mesma coisa,
Só que a maneira que elas chegaram diante de Deus... É que faz a diferença. Exatamente, porque Deus é uma autoridade. Você não pode chegar questionando o que ele faz, o que ele não faz. Você pode até perguntar, mas de uma maneira que você vai perguntar para querer saber, não para questionar o que ele está fazendo. E aí, quando fala que Jesus chorou, as pessoas falam, realmente ele amava Lázaro porque ele está chorando. Jesus se comoveu com o sofrimento das pessoas que estavam no momento. E aí, essa Maria que se lançou aos pés de Jesus, fala aqui no versículo 2, assim: esta Maria era a mesma que pôs o perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. Nessa parte, fala que Maria que se jogou aos pés de Jesus é a mesma que disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela chegou de uma maneira diferente e ela agradou a Deus. Só que aqui no versículo 2, fala de uma coisa que ainda vai acontecer. Porque esse livro é uma coisa tão interessante que a gente sabe que todos os que escreveram a palavra, eles poderiam se conhecer pessoalmente, alguns. Mas eles não correlacionavam dias para escrever, tipo, poxa, hoje eu vou escrever uma coisa que apareceu na minha vida, Deus me revelou, que eu convivi e tal. Vamos lá pra casa, Noemi, que a gente escreve o Novo Testamento todo junto. Não, não era assim. Cada um escrevia no seu particular com Deus. Deus revelava algumas coisas e a pessoa escrevia. Então nenhum deles tinha relação com o outro. E como está escrito em Mateus 26 e Marcos 14, que ela derrama o vaso de alabastro aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, aqui está falando também. Só que é uma coisa que ainda vai acontecer nessa história. Porque isso acontece depois que Lázaro ressuscitou. E a gente vai ver isso aqui no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: então Maria pegou o frasco... Peraí. Que diz assim: então Maria pegou o frasco, cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela derramou o perfume nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Nessa parte, não vamos entrar no outro caso, porque é uma história meio longuinha. Então, vamos falar simplesmente sobre essa parte. Esse ato que ela fez aos pés de Jesus. Já falou no versículo 11, e aqui que realmente aconteceu, porque foi depois que Lázaro ressuscitou, que foi antes da Páscoa. E aí, fala que Jesus fala da atitude linda dela, porque ela se prostrou diante de Jesus, limpou os pés dele, ela ainda perfumou ele, deixando ele puro, e antigamente o ato de lavar os pés era um ato de humildade. Quem fazia isso normalmente eram os escravos e tal. Então quando você lavava o pé de uma pessoa, você queria reconhecer que aquela pessoa era uma pessoa importante, vamos dizer assim. Seja de uma forma ou de outra, ela era importante. No caso, Deus era muito importante. E a gente é importante para Deus. Para Jesus também. E aí, no versículo 7, Jesus respondeu. No caso, Judas reclama que Maria derramou o frasco ao pé de Jesus, que era muito caro, podia botar para os pobres o dinheiro, ao invés de gastar com perfume e jogar aos pés de Jesus. Tipo, uma coisa, jogar no pé dele é a mesma coisa que jogar fora, só que não era assim. E aí, no versículo 7, Jesus diz assim: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu nem sempre estarei. Nessa parte, Jesus fala como Maria teve prioridades. Porque a prioridade dela não foi distribuir dinheiro aos pobres, que sabemos que não era realmente a intenção dele ao falar isso. Que sabemos que quando Maria derrama o perfume aos pés de Jesus, era um ato de humildade e ela também estava reconhecendo a divindade de Jesus. E estava priorizando ele, ao invés de gastar dinheiro com outras coisas. Porque ela poderia comprar várias coisas. Poderia realmente comprar coisas para dar aos pobres, poderia comprar coisas para ela, poderia ser um perfume para ela mesma. Só que ela preferiu priorizar Cristo, que realmente é uma pessoa muito importante. E agora, como eu falei que era uma longa história, vou falar uma outra versão de Judas, uma outra versão em termos, uma outra interpretação da vida de Judas. Vamos falar de uma coisa que você já sabe, mas num outro ponto de vista. Que é assim. Aqui fala sobre Judas que ele roubava o dinheiro da casa de Deus. Então, quando Maria quebrou o vaso aos pés de Jesus, ele não estava preocupado exatamente com o valor daquela coisa para doar aos pobres. E sim, pensando, tipo, para que quebrar um vaso aos pés dele, você pode dar o dinheiro para as pessoas, distribuir para as pessoas, entendeu? Se puder distribuir para mim também, me dar o perfume para me vender, ou coisa do tipo.
E aí vamos lá pro capítulo 13, que fala mais sobre Judas. E aí no versículo 2 diz assim: Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. No caso, trair Jesus não foi exatamente o diabo que entrou em Judas de início. Foi, no caso, uma ideia, como a gente chama normalmente, são os dardos inflamados do inimigo. Que ele joga, tipo, na sua mente que você não é merecedor do perdão de Deus, que você não merece, vamos dizer assim, Jesus. E aí ele acaba, tem pessoas que se deixam levar por isso. E aí, então, essa mentira do diabo vira realidade na nossa mente. Então Judas abriu a sua mente, deixou entrar esse pensamento de trair Jesus. E aí, quando ele pensa nisso, ele não só pensa, tipo, caramba, e se eu traísse Jesus? Eita, tá amarrado, sai. Porque às vezes a gente pensa algumas coisas assim, tipo, aleatórias, a gente fica, tá doido? Viajando eu, hein? Mas ele não. Maionese. Exatamente, viajando na maionese. E exatamente, ele às vezes, quando o inimigo joga umas coisas na nossa mente, a gente pensa que é nossos pensamentos, mas às vezes não é. Então a gente tem que botar pra lá tudo que não provém de Deus na nossa mente. E Judas não fez isso. Ele deixou fazer morada esse pensamento de trair Jesus. Tanto que Jesus ainda fala sobre isso, dando uma chance dele se arrepender. Porque Jesus não estava perguntando, tipo, olha, você realmente quer me trair e tal? Porque isso tinha que ser feito. E como ele era a pessoa mais suscetível no momento, ele foi usado pelo diabo por isso. Primeiro foi uma seta, como ele deixou criar morada. E aí Jesus fala aqui no versículo 10, depois do primeiro ponto, que diz assim: vocês estão limpos, isto é, menos um. Jesus sabia que o traidor estava entre eles, por isso ele disse, todos menos um. Nessa parte, Jesus estava lavando os pés dos discípulos para mostrar que eles deveriam servir os outros. Porque Jesus sabia que ele era autoridade, ele sabia que ele estava lá como humano, mas sabia também que ele era Deus. Então ele sabia que toda a honra e glória daquele lugar era para ele. Mas ele se fez humilde lavando os pés dos discípulos, que antigamente quem fazia isso eram os escravos, que lavavam os pés das pessoas, para mostrar que eles eram, vamos dizer assim, mais humildes do que o Senhor. Então Jesus está ensinando isso aos discípulos para que eles venham fazer isso com as outras pessoas. Porque quando eles sabem mais, eles têm que doar essas coisas. Quando a gente aprende, a gente tem que distribuir, não é para ficar só pra gente. Jesus podia lavar seu próprio pé e falar, olha, vocês lavem os pés de vocês, que vocês não são melhor do que eu. Mas não, ele se fez humilde e lavou os pés dos discípulos, ensinando que eles deviam de fazer isso com o povo, deviam servir as pessoas também. E aí, quando fala sobre lavar os pés, Jesus fala que vai lavar o pé de Pedro. E aí Pedro fala, não, você é Deus. Pô, Jesus, você é Deus, você é homem, mas você também é Deus. Você é todo poderoso, merece toda a glória, tudo para lavar meu pé. Aí Jesus falou, se eu não lavar seu pé, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro todo... 880. 880, exatamente. Aí ele vai, não, então lava tudo. Lava o pé, lava a mão, lava a cabeça. Aí Jesus falou, não, eu vou lavar só o seu pé. Porque vocês já estão puros, vocês já tomaram banho. No caso, quando Jesus fala tomaram banho, estava falando fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, ele estava falando espiritualmente também. Porque fisicamente, na lógica, todo mundo tinha tomado banho. Ninguém ia ficar fedendo. Imagina, gente. Perdi sem tomar banho. Exatamente. Na presença de Deus, ninguém ia ficar fedendo, né? Mas quando ele estava falando fisicamente, estavam todos limpos. Mas espiritualmente, no caso, no seu íntimo, ele falou que menos um, no caso Judas, que estava deixando fazer morada, aquele pensamento de trair Jesus. E aí, Jesus fala que Jesus limpa os pés de todos, inclusive de Judas, sabendo que ele ia trair ele. E aí, no versículo 14, diz assim: se eu, o Senhor Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Como eu falei, Deus estava ensinando eles a servir. Porque Deus mostrava com atitudes e palavras, não só palavras. Não é como aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Jesus falava, faz o que eu falo e faz o que eu faço também. Porque eu sou um ótimo exemplo para vocês. E aí, quando a gente entra nesse mérito, depois de um tempinho, depois que isso aconteceu, Jesus fala do pão, que aquele que partilha o pão molhado comigo. E aí, que será quem vai trair ele? E aí ele deu para Judas. E aí ele falou para Judas, o que você tem para fazer, faça logo. E aí Judas foi. E quando, aqui no versículo 27, diz que Judas recebeu o pão e Satanás entrou nele. E aí, o interessante é que fala que Satanás entrou nele nessa hora. O diabo ainda não estava em Judas. Só que como...
Exatamente, ele tinha jogado só uma seta. Ou seja, foi o suficiente para abrir um espacinho para o diabo entrar. Porque o Judas deixou aquele pensamento fazer morada dentro dele. Então não devemos deixar isso acontecer com a gente. Mas, agora, nesse pensamento de Judas, o traidor, o pecador e tal, que todo mundo tem, que é meio difícil, e eu ouvi uma pregação sobre um outro lado da vida de Judas. Porque imagina uma pessoa que ele pensou em trair Jesus, sim. Isso, nessa parte, ele não foi inocente, porque Judas deixou sim o pensamento dele fazer morada, o pensamento do diabo fazer morada nele. Mas, Judas, ele, depois que ele pensou isso, ele não liberou o pensamento. Ele estava errado nisso sim. Mas imagina pra você, no caso, depois que Judas traiu Jesus, e ele se matou, nós sabemos disso, 2 dias depois. Mas se Judas tivesse esperado mais um pouquinho, ele teria recebido o perdão de Deus. Aí você pensa, nossa, teria recebido o perdão de Deus, mas ele não era um pecador? Sim, mas a gente também não é pecador. Então, Barrabás não era também um pecador? Jesus perdoou vários pecadores. Só que se Judas tivesse esperado mais um pouquinho, daria tempo de Jesus ressuscitar, vamos dizer assim. Poderia aparecer para ele e ele poderia pedir o perdão. Ele poderia se arrepender. Porque uma pessoa que ele traiu Jesus, mas logo em seguida ele foi jogar as moedas no templo. Tipo, não, eu não quero mais. Tipo, como se ele tivesse reconhecido. Sim, e engraçado é que quando fala que o diabo tomou conta dele, o diabo normalmente ele não nos deixa lúcido igual a presença de Deus. A gente fica cheio do Espírito Santo, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. E o diabo não é assim, ele toma somente quando você vê, ué, o que eu fiz? Ai meu Deus. Então, quando fala que o diabo se apossou de Judas, ele entrou naquela ideia e fez uma coisa que Judas não sabia que estava fazendo. Porque o diabo aposta da pessoa. Tanto que Judas, quando terminou, ele falou, tipo, eu acredito que ele caiu em si e foi devolver as moedas querendo Jesus de volta, mas aí já era tarde demais. Só que, como ele esperou esses 2 dias pensando, tipo, ai meu Deus, eu traí Jesus, eu traí você, perdão. Ai, o que eu faço na minha vida? Os discípulos não iam querer falar mais com ele. Imagina uma pessoa que traiu, vamos dizer assim, uma amiga super próxima, tipo Noemi. Alguém vendeu ela e ela, tipo, foi condenada à morte. Eu ia voltar a falar com essa pessoa? Não. Imagina a realidade de Judas, todo mundo julgando ele, todo mundo virando pra ele, tipo, você é o traidor, você entregou Jesus. Ah, não vou falar com você. Você não é o discípulo, você não faz parte do grupo de pessoas que admiram a Jesus. E ele foi e se matou depois disso. E as pessoas não falaram isso pra ele. Isso é uma ideia que eu tenho da realidade dele. E dos pensamentos dele também. E engraçado é que eu parei pra pensar isso depois da pregação. Eu ouvi uma pregação falando sobre isso. E aí tem uma parte que Jesus fala aqui... Jesus fala que para dar um mandamento de amar uns aos outros. Mas era difícil amar Judas. Hoje em dia, a gente, não tipo... é fácil. Pois é, o evangelho, as pessoas que conhecem Jesus, que conhecem a Bíblia, já não gostam de Judas porque ele traiu Jesus. Então, automaticamente a gente já não ama Judas. Não seria pelo fato de, tipo, você vai matar Judas? Não, a gente poderia não matar fisicamente. Mas a gente ia evitar ao máximo ficar perto de Judas porque ele é o traidor, ele é uma pessoa pecadora. E aí Jesus fala que ele perdoa a todos. Então, aqui diz para amar uns aos outros. Imagina na realidade de Judas o quão seria difícil alguém amar ele. Porque antes a gente pagava o pato, vamos dizer assim. Porque se eu matei uma pessoa, eu sou digna de morte. Se eu adulterei, eu sou digna de morte. Antigamente, pouquíssimas coisas eram perdoadas. A maioria das coisas tinha um castigo muito ruim. E as pessoas não estavam acostumadas a perdoar e conviver com aquela pessoa em sociedade. Poderiam falar que perdoou, mas não iam perdoar de verdade. Ia toda vez alguém ia falar aquilo. Aí alguém ia acabar apedrejando ele e não estaria errado. Porque de acordo com a lei, era tudo assim, a ferro e fogo. Então, aqui a Noemi vai falar agora sobre a realidade de Pedro. Então, vamos lá para o verso 36 em diante, que diz assim: E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim. Na verdade te digo, que não cantarás o galo enquanto não me tiverdes negado 3 vezes. Aqui a gente vê que é uma passagem bem conhecida, que é Pedro negando a Jesus.
Só que a gente vai falar de um mérito totalmente diferente. Eu irei falar sobre o âmbito de Pedro negando a Jesus e a Thalia irá explicar melhor para vocês esse lado de o galo cantar, beleza? Quando fala aqui que Pedro negou a Jesus, ele está falando que, por exemplo, Pedro chegou assim e falou: Senhor, se tu fores ali para a esquina, eu vou ali para a esquina com você, tô ali contigo, mão na brasa, beleza, beleza, todo mundo junto. Não, mas não era assim, porque Pedro, ele era aquela pessoa temperamental que todo mundo sabe, né? Ele pegou a espada lá para cortar a orelha do cara, né? E Jesus o quê? Foi lá e curou a orelha do cara de novo. E não era bem isso, porque Pedro, ele era uma pessoa desnivelada. Então ele queria estar ao lado de Jesus, mas ainda não era o tempo para isso. É tanto que depois a gente vê, quando Jesus perdoa ele, ao contrário de Judas, ele esperou o perdão do Pai. Ele aceitou o perdão de Jesus. Jesus o perdoou, esteve com ele. Então ele muda totalmente e acaba sendo crucificado que nem Jesus. Olha só que legal, né? Mas para isso teve uma longa jornada na vida de Pedro, uma longa mudança. Ele era muito intemperado. Não. A gente tá falando aqui, mulher, só que a gente para pra falar alguma Claro, coisa pra poder ver pra se tá consertar o que a certo. gente tá falando. Não. Não. É uma palavra só isso tudo. É que são 5 capítulos. Mas não vai ter que cortar? Não. A gente vai cortar esses erros, assim. Esse tempo que a gente fica discutindo, ela fala, ó, não ficou legal isso, ela fala e tal. Aí a gente volta. Mas abaixa mais um pouquinho a porta, por favor. Deixa. Não, agora é porque ficou mais marcando na parede. Pedro, ele era uma pessoa muito temperamental. E por essa razão, ele falou: aonde tu for, eu irei, Senhor, porque eu quero estar ao seu lado. Só que a gente sabe que não era exatamente desta forma. Porque quando ele vê Jesus sendo crucificado, ele o nega. Ele diz: não, eu não conheço Jesus, eu não estive com ele, eu não andei com ele. Porque a gente vê que ele anda como Jesus. Por ele estar ao lado dele, ele passa a se vestir como ele, passa a falar como ele, a viver como ele. E quando ele o nega, ele está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei de nada disso. Porque ele é o que ele diz lá para eles. Só que quando a gente vai vendo no decorrer da história, não é bem assim. Por ele ser temperamental, ele é muito relacionado ao que acontece na hora. Se tá todo mundo irado, ele se revolta mais ainda. Ele diz: se vê algo pegando fogo, ele explode, ele já vira um furacão. Não era assim, ele precisava ser moldado nisso, ele precisava ser direcionado melhor nisto. Então vem toda uma trajetória de mudança de vida, mudando o seu caráter, o seu temperamento para estar com o Senhor. E quando ele é mudado, ao contrário de Judas, ele é crucificado como Jesus. Pedro se torna a imagem e semelhança de Jesus. Passa a conviver com Jesus, porque no decorrer da sua vida, ele passa a ter uma vida totalmente diferenciada. Nisso, quando ele ouve o galo cantando, ele lembra do que Jesus falou com ele. Que ele iria negar a ele, que ele iria se afastar dele, que ele iria rejeitá-lo por um segundo, podemos assim dizer. Só que ao contrário de Judas, ele negou, mas depois ele reconheceu. E nesse reconhecimento, ele foi rapidamente, chorou, se pranteou ao Senhor e o Senhor o atendeu. O Senhor falou: beleza, tu é meu filho, tu vai voltar assim para mim. E como eu falei com vocês, agora Thalia vai dizer o porquê do galo cantar. O que realmente significa isso. Então, gente, eu tava vendo num vídeo e aí eu achei muito interessante a linha de pensamento da menina, porque ela fez pesquisas e tal. Então eu pesquisei em cima da pesquisa dela pra ver se estava realmente certo. E aí eu achei muito interessante porque, cara, é uma realidade totalmente diferente. Porque eu sempre imaginei, tipo, Pedro negando Jesus, tipo, você é discípulo de Jesus? Pedro, não. Aí passava um galo. Aí ele, tipo, mas você não é igual a Jesus? Você parece com Jesus. Eu não. Aí passava o galo de novo. Aí depois, Pedro negava Jesus de novo e passava outro galo. Porque, gente, o que esse galo tem na cabeça? Passar 3 vezes no mesmo lugar? É demência? Só que aí, o galo que tá falando, no caso, o cantar do galo, é o significado de uma palavra que se chama galicium, em hebraico. E aí, no caso, essa palavra significa o som de... Era tipo uma trombeta, que usavam para trocar os guardas. Tinham os guardas que eles ficavam de vigia. E aí, normalmente pela madrugada, esse galicium tocava várias vezes para mostrar a troca de guardas. Só que, dessa vez, porque Jesus disse que tinha que se cumprir, ele tocou só 3 vezes. Porque foi as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Então, no caso, foi uma trombeta, vamos dizer assim, tipo um apito, que era para mostrar a troca de guardas. E essa explicação
se resume pelo fato de também do galo ser um animal proibido. Não chega a ser bem impuro. Ele é proibido lá perto do templo de Deus, nas áreas que são santificadas. Porque ele é um animal que é tipo pombo. Todo lugar que ele vai, ele deixa o rastro dele de cocô. Então, quando ele passava por lá, ele sempre sujava tudo. Então ele era um animal proibido para que não fosse profanar o templo de Deus, não fosse sujar e deixar com uma imagem ruim. E isso está escrito no Baba Kama 7.7. Não sei se é bem assim que fala, mas vou botar escrito aqui para vocês, que esse é tipo um artigo, uma lei que rege eles lá, que explica o porquê que o galo não podia ficar no templo e não tinha como ele estar andando por aquela religião. E não tinha como ele ficar andando por aquela região todas as vezes que Pedro negou Jesus, porque não tinha como um galo ficar por lá. Não existia então, galo. Exatamente, não tinha galo. Era uma trombeta que acontecia rotineiramente durante as madrugadas, mas tocava mais de 3 vezes, tocava muitas vezes. E engraçado é que o número 3 também Jesus usa para os discípulos, porque ele chega lá 3 vezes e os discípulos estavam dormindo. E aí, muitas coisas se resumem a número 3, porque Jesus quis colocar esse número para que eles lembrassem dele. No caso, Jesus acorda os discípulos 3 vezes. E esse é um pensamento que, eu entendi dessa forma, que assim como Jesus acorda os discípulos 3 vezes, as 3 vezes que Pedro falou é como se ele estivesse dormindo. Porque ele só se liga que negou Jesus na 3ª. Então, agora você aprendeu que, na verdade, o canto do galo, que na verdade é o significado da palavra galíssimo, que vem do hebraico, que era a troca de guardas noturna. Não um galo que passou no meio da hora que Jesus estava sendo crucificado e Pedro negando ele. Beleza, pessoal. Aí agora vamos para o capítulo 14, lá no verso 6, que nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente passa a andar nos caminhos do Senhor, passa a seguir as suas leis, a gente passa a viver com Ele, a gente passa a estar com Ele, passa a se direcionar a Ele. Porque quando a gente se direciona a Jesus, automaticamente a gente irá se direcionar a Deus. Porque Jesus e Deus era uma pessoa só, era uma coisa só, era um só. Como ele mesmo falou, nós somos um. E por eles serem um, se a gente está com um, a gente está com outro. A gente vive com os dois. Quando a gente conhece as leis dele, anda nos seus caminhos, nos seus mandamentos. Mas isso a gente só consegue se amarmos sempre, tanto a nós, quanto ao nosso próximo, quanto a Deus, quanto a Jesus, quanto ao Espírito Santo. Quando a gente se volta para Ele, a gente se voltando, a gente anda no seu caminho, anda em sua verdade, estar com Ele, não temos um coração conturbado, não vivemos em tristeza, não estamos amargurados, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso ajudador. Aí depois a gente vai lá para o verso 13, que diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por que ele fala isso? Porque quando a gente confia nele, a gente vai pedir ajuda, vai pedir socorro e ele nos atenderá. Mas não é uma simples ajuda, tem que ser uma ajuda sincera, com o coração quebrantado, com o coração contrito a ele. Que nem quando Davi vem nos falando, que cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque quando a gente está com o coração quebrantado, contrito a Ele, Ele ouve o nosso clamor, Ele atende às nossas súplicas, porque Ele sempre nos ajuda, sempre nos consola, sempre está ao nosso lado. Mas a gente tem que pedir e ter a certeza de que Ele irá nos ajudar. E não é assim, eu vou orar ao Senhor pedindo para Ele me ajudar a conquistar o impossível. Mas para Ele conquistar esse impossível na minha vida, seja ela num trabalho, seja ela num curso, não adianta eu falar assim: Senhor, me ajuda aqui. E quando pedir essa ajuda, ficar toda hora falando: Senhor, ó, Senhor, ó. Não, pediu e entregou, porque uma hora vai ser feito. Ele fará, mas não no seu tempo nem no meu, mas no dele. Porque o tempo dele é que é perfeito para nós e não o nosso. Então a gente tem que se voltar para ele, ter paciência e entregar o nosso coração, porque assim ele irá nos ajudar sempre. Isso é uma coisa que Judas poderia ter feito.
né? Se ele tivesse esperado mais um pouquinho e pedido perdão a Jesus, Jesus ia falar, você está perdoado, meu filho. Mas não. Porque Jesus fala que aquele que crê em mim terá vida eterna. Se Judas tivesse realmente acreditado em Jesus, no que ele disse, ele teria confiado de que Jesus ia perdoar ele assim que ele retornasse. Judas poderia ter pedido perdão a Jesus, porque Jesus fala que aquele que crê em mim terá vida eterna. E aqui no versículo 5 do capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, dá fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Nessa parte, Jesus fala que quem está unido com ele dá frutos. No caso, Pedro foi uma pessoa que ele negou Jesus, mas ele se afastou um pouquinho. Só que depois ele reconheceu que ele precisava de Jesus e ele voltou e ficou unido com a videira, por isso que ele deu frutos. Tanto que tem muitas pessoas que acreditam em Pedro. Tem muitas pessoas que aprendem muito com Pedro. Pedro é uma referência, vamos dizer assim, no Evangelho. E ao mesmo tempo que Pedro é uma referência, Judas não é uma referência, porque ele não seguiu esse exemplo. Ele se afastou de Jesus, tanto quanto Pedro, porque se você trair uma pessoa e você negar que conhece uma pessoa, os dois são erros, os dois são pecados, vamos dizer assim. Porque o Judas, ele traiu Jesus, foi um pecado de traição. No caso, ele não era leal. E Pedro, ele negou Jesus, automaticamente ele estava mentindo. Ele falou que não conhecia Jesus. Mas Pedro, ele reconheceu o erro dele e esperou o perdão de Jesus. Mas Judas agiu no momento de desespero e não confiou em Jesus e não pensou, nossa, se eu me juntar com Jesus de novo, se eu pedir perdão, ele vai me perdoar e eu vou conseguir me reconciliar com ele. Mas não, ele preferiu agir no momento de desespero, pensando, nossa, eu neguei Jesus, as pessoas não vão acreditar mais em mim, eu vou ser uma pessoa humilhada, ninguém vai querer falar comigo. Como que eu vou chegar diante de Jesus de novo e falar, mestre, como? Se eu vamos dizer assim, se eu neguei ele, se eu traí ele. Porque trair é uma forma de negar, exatamente. Então ele preferiu agir no momento de desespero do que esperar para ver se Deus ia perdoar ele, porque todo mundo sabe que Jesus ia perdoar ele. E Deus, através de Jesus, ia mandar o perdão e a graça para ele também. Então agora vamos para o verso 7, 10 em diante, que nos diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. 10. E se vos guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu vos tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por que ele está dizendo isso? Que sem amor é impossível a gente seguir as leis do Senhor. Sem o amor é impossível a gente estar em sua verdade, porque a gente só vai seguir as leis do Senhor, só estaremos com Ele se a gente realmente o amar. Se a gente não o amar, a gente não vai entender o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Se a gente não o amar, a gente não irá entender toda a dor e sofrimento que Ele passou. A gente não irá entender o porquê que Ele deixou de estar no céu com os anjos, se tornou homem para estar aqui, passar por tudo o que passou, nos mostrar que é possível viver sem pecar, para nos dar o direito de salvação. Então a gente tem que amar, porque quando a gente ama, a gente vive o que Deus quer para nós. Quando a gente ama, a gente está seguindo o seu mandamento, a gente está em sua lei. E esse amor não é apenas amar a Jesus. A gente também tem que amar a pessoa que está ao nosso lado, estar em nossa volta. Porque se a gente não ama quem a gente vê, a gente não vai amar a quem a gente não vê. Então a gente tem que demonstrar o nosso amor com o nosso próximo, pois assim a gente estará demonstrando o nosso amor para Deus. Por exemplo, eu demonstrando que amo a Thalia. De que maneira? Cuidando dela, ajudando ela a se aproximar mais da palavra do Senhor, ajudando ela a cantar, a louvar, a estar na casa do Pai. E isso vai ser uma forma de eu demonstrar o amor do Senhor, tanto por ela quanto por mim, na casa do Pai. Por quê? Porque eu sei o amor ao qual Jesus nos deu. Eu sei o que Ele fez por nós na cruz. E eu ensinando isso para ela, eu estou dizendo que Ele também a ama, que Ele também morreu por ela. E assim ela também tem o direito de estar na casa do Pai. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente falando toda hora do amor do Senhor, não só em palavras, mas também em atos. Na forma como andamos, como falamos, a gente está dizendo que Ele é o nosso amor verdadeiro. E
Por ele a gente vive, por ele a gente respira, porque ele nos deu todo esse direito. E quando a gente está com ele, segue a sua lei, a gente passa a viver o que ele quer para nós, que é amar tanto a ele quanto ao nosso próximo e estarmos todos juntos o adorando. Amém. Amém. Antes de finalizar com a oração, vamos com mais um louvor. Da Isadora Pompeu. Talvez essa canção nem saia do papel. Talvez ela exista pra dizer pro céu: eu tô vendo o resultado aparecer. Eu tô vendo o dia amanhecer. O choro acabou e era ainda noite. Eu via uma cama, ele dizia: volte. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. Lá, ya, lá, ya. Lá, 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 ya. Olhei, lembrei de tudo que passei. Chorei, pois vi o tanto que sofri. E o que me emocionou não foi a minha dor. O que me emocionou foi o Senhor. Eu percebi o tanto que me falta estar ali, sem ter nada em troca. Só os braços do querido Deus me basta. Ah, como eu senti falta. Talvez essa canção nem saia do papel. Talvez ela exista pra dizer pro céu: eu tô vendo o resultado aparecer. Eu tô vendo o dia amanhecer. O choro acabou e era ainda noite. Eu via uma cama, ele dizia: volte. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Talvez essa canção nem saia do papel. Talvez ela exista pra dizer pro céu: eu tô vendo o resultado aparecer. Eu tô vendo o dia amanhecer. O choro acabou e era ainda noite. Eu via uma cama, ele dizia: volte. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. Lá, ya. Lá, 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 ya. Talvez essa canção nem saia do papel. Como vimos, o processo gera resultado. Para quem não entendeu, a primeira música foi processo e a segunda, no caso a última, foi resultado. Então, se você está no processo, espere, como Pedro, até chegar ao resultado. Não se afobe como Judas e faça o que é errado. Espere em Deus. Não passe esse vídeo! A gente não sabe pelo que você está passando, mas a gente pode orar por você. Eu declaro nesse momento, se você der algum problema, alguma dificuldade, caia por terra agora todos os seus problemas. Eu declaro envolvimento com a obra e que você não tenha apenas fé, mas comece a fazer os propósitos que Deus tem pra você. Eu declaro amor verdadeiro na sua vida. Eu declaro renovo espiritual sobre a sua vida. Eu declaro prosperidade e paternidade sobre a sua vida. Eu declaro mais intimidade com Jesus. Eu declaro felicidade genuína sobre a sua vida. Nós declaramos tudo isso em nome de Jesus. Amém! Exatamente. E para fechar com chave de ouro, vamos com uma oração da diaconisa Iraildes. Para todos, vamos orar pela juventude e a nação e o que Deus orientar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, está aí, Senhor, essa juventude da tua casa. Pai querido, vai de encontro cada jovem nesta noite. Pai amado, no poder do teu nome, seja noite, seja dia, que tu esteja continuando operando, Pai, dando livramento, Senhor da glória, repreendendo, Pai, as bandejas, as oferendas contra a vida dos teus jovens. Pai querido, repreenda tudo aquilo que queira atrapalhar o crescimento deles espiritual, Pai, material, Senhor, os projetos que tu tem na vida de cada jovem, Senhor Deus amado, opera, Pai, mais um milagre, Senhor. Ah, Senhor Deus querido, olha esses sonhos, Pai amado, abra a mente deles, dê sabedoria, Pai, que derrame essa unção sobre a vida de cada jovem, Pai. Ah, Senhor, continua guardando e protegendo, como diz na tua palavra, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas eles não serão atingidos. Aleluia! E nós cremos, Pai, em tua palavra. Oh, Pai querido, olha a tua filha Ana, a missionária Ana, que está lidando com estes jovens, Pai. Orienta a tua filha, Senhor da glória, dá sabedoria mais e mais do céu para ela. Senhor, conduz como tu queres, Pai. Continue conduzindo pelas essas veredas santa, que é o teu Espírito Santo, cada vida, Senhor, desperta, que eles venham ter prazer, que eles venham sentir gozo, que eles venham sentir, Senhor, maravilhado na tua presença. Ah, papai, derrama esse óleo sobre cada vida, derrama, Pai, sobre cada cabeça. Ah, Senhor, que tu venha ungir eles, os olhos, as mãos, a boca, os pés, Pai querido, o corpo, que eles venham a ser orientados pelo teu Espírito. Olha a nação, Pai, olha esta nação que está assolando essas coisas aí, querendo nos parar, Senhor, mas o teu poder é grande, a tua palavra está sendo cumprida, Pai. Então, Pai, orienta o teu povo para buscar, Senhor, para gritar na terra, para marchar. Ah, Senhor, é o teu poder, Senhor. Ah, Pai amado, não deixe hora nenhuma, Pai, não deixe o teu povo cair em tentação, não deixe o teu povo se perder. Olha aquele povo, Pai, que está ali morrendo pela tua palavra, Senhor, levando o teu ide, Senhor. Ai, guarda, Pai, capacita, Pai, que é pelo teu amor, é pelas almas, Senhor, que precisa, Pai, e os teus filhos não estão olhando, Pai, não estão te negando, Senhor, até aí na morte, perdendo a vida pelo teu evangelho, igual a Paulo, Senhor, que pregando ali, Pai querido, a tua palavra. Ah, Jesus querido, orienta, Pai, e nos guarda, Senhor. Trabalha nessa nação, trabalha na presidência, trabalha, Pai, na prefeitura, trabalha, Senhor, como tu quer, porque nós cremos na tua palavra, é única, Pai, verdadeira. Aleluia, tu vai o além, tu pode tocar onde tu queira tocar, tu pode libertar onde tu queira libertar. É a tua palavra, Pai, é o teu ide e pregai a minha palavra. Em 4 cantos da terra está sendo pregada a tua palavra. Só vai se perder aqueles que quer. Aleluia, porque tu está preparando o teu povo e tu estás porta, Pai. Então nos desperta, que nós viemos ter esse prazer de clamar, de sentir a tua presença. Te agradecemos, crendo na vitória que é certa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez ela exista pra dizer